Falei para vocês que no comecinho do programa a gente ia falar sobre, né, essa temporada, porque começou, né, a entrega do Imposto de Renda de 2018, que aí a gente tem que ver algumas novidades e a gente quer compartilhar com vocês que são contribuintes. Olha só. No dia 1º de março, começou a entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2018. A expectativa da Receita Federal é de que 28.800.000 contribuintes entreguem a declaração, 340 mil a mais do que o registrado no ano passado. Deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil em 2017. Quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo, fica sujeito ao pagamento de multa de R$ 165,74. E para este ano, a Receita anunciou algumas novidades. Mas o que mudou do ano passado para este e quais os cuidados na hora de preencher a declaração é o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Estamos recebendo a Simone Costa, consultora financeira e professora da Trevisan Escola de Negócios. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, a gente nunca tinha feito juntos, a gente estava conversando. Isso. Ela falou que antes era com a Regiane aqui. Então vamos falar dessas novidades, porque assim, eu acho que tudo que vem para agregar, para facilitar o contribuinte, só ajuda, não é? Com certeza. Me explica uma coisa. Muita gente acha que é muito complicado fazer a declaração do imposto de renda. Parece que as coisas mudaram um pouquinho, né, em relação a isso. Não é tão complicado assim, não é, Simone? Não, hoje em dia você consegue baixar até um aplicativo mesmo no seu celular, o Meu Imposto de Renda, para fazer a declaração. E também baixar o programa tradicional no seu computador. E é tranquilo, né? O programa é meio autoexplicativo, então você consegue, seguindo as instruções ali, o passo a passo, fazendo a leitura das telas, fazer a declaração, né? Então acho que hoje está bem mais fácil do que antigamente, que você necessariamente tinha que contratar um contador ou pedir uma ajuda especializada. Hoje qualquer pessoa, tendo os documentos em mãos, consegue fazer a declaração. Até você falou dos documentos, que às vezes também confundem as pessoas, né? Mas o que eu preciso ter em mãos para fazer a declaração do imposto de renda? É só da minha renda mesmo ou eu tenho que incluir outras questões? Você pode explicar para a gente? Claro, na verdade, você vai ter que ter todos os seus rendimentos em mãos, os rendimentos dos seus dependentes também, aqueles que vão ser ali agregados na sua declaração, e o comprovante dos pagamentos, então despesas médicas, com psicólogos, terapeutas, planos de saúde, tudo isso precisa ser declarado. Se você também pagou aluguéis, né, não tem a isenção disso, mas você precisa declarar. Então, separe toda a sua documentação antes de fazer aí a declaração em si, porque aí facilita muito esse processo. Muito, e ali vai pedindo mesmo, seja no aplicativo ou no computador, vai pedindo, pontuando cada coisa e aí sim você vai inserindo. Fica mais fácil deixando tudo você do já lado. tem as guias próprias, né, onde você vai fazer pagamentos, doações e declaração dos seus bens. Tudo isso, se você for seguindo passo a passo do próprio site ou do aplicativo, por quem tiver essa opção agora, fica muito mais fácil de fazer a declaração. Você sabe que tem casos que às vezes a pessoa, ainda mais quem vive aqui em São Paulo, a gente super entende, vai vivendo a vida e esquece de fazer a declaração. Vamos supor que uma pessoa tenha esquecido de fazer a declaração do ano anterior. Como que faz? Tem como resolver essa situação? Na verdade, você tem um período de até 5 anos para fazer uma declaração retificadora. Porém, tem algumas punições, né? Se você entrega em atraso após o dia 30 de abril, tem uma multa para essa entrega em atraso. Além disso, se você tem um imposto a pagar, vai correndo juros após o período de 30 de abril. Então, não é bom negócio esquecer de fazer a declaração. Então, aproveitar que nós estamos no período até 30 de abril, a Receita estará recebendo essas declarações. Mas quem já esqueceu, que não fez, tem uma multa para... Você falou que tem 5 anos para poder fazer, né? Sim, em até 5 anos você pode fazer uma declaração retificadora. Porém, se passou o período, né, se é uma declaração de anos anteriores, você tem uma multa, se eu não me engano, na faixa de R$ 165
sobre essa declaração que não foi entregue. Tá, em torno de R$165. Isso. Então, para quem esqueceu, não consegui declarar no passado. Só que o problema é, se você tinha valores a pagar e não a restituir, você tem que pagar os juros também. Então, essa conta, dependendo do valor, pode ficar bem alta. Não é negócio esquecer de fazer a declaração. A gente está falando até do valor, né, de imposto que depois é gerado. Muitas pessoas acabam pagando, enfim. E tem pessoas que recebem muito e aí tem um imposto muito maior. Sim. Só que aí você vai ver aquele imposto e fala, opa, não me programei para pagar tudo de uma vez. Sim. Tem alguma negociação que eu consiga parcelar de repente? A Receita, ela recebe em até 8 cotas, sendo que a primeira é paga em 30 de abril, né? Então, e as demais nos meses subsequentes. A questão é que a cada mês vai sendo acrescido os juros aí de 1% ao mês. Então, também você consegue parcelar, mas tem uns jurinhos aí, um acréscimo pequeno, mas existe. É que depende, né, também de cada declaração. E é legal também lembrar que as cotas mínimas são de R$50. Então, dependendo do valor que você tem a pagar, você não pode usar as 8 cotas, né? Talvez tenha que usar um pouco menos. Tá, e como que é pago esse imposto? Assim, eu já consigo imprimir esses boletos através desse aplicativo ou do site? Sim, o site agora ele está preparado para já emitir o DARF, né, que é o boleto aí no caso para fazer o pagamento. Então, a partir desse ano, a Receita já disponibilizou uma opção onde você já consegue imprimir o seu DARF com multa e juros, se for o caso, né? Pronto para o pagamento. Já recalcula se já você precisar fazer o cálculo. Então você não tem nem essa preocupação. Mas vamos mostrar esse site só para você ver o quanto tá mais fácil para você acessar e fazer a sua declaração do imposto de renda. Ó, legal aí que já está mostrando a tela inicial, né? Nessa tela inicial a gente já consegue ver as novidades do programa. Então, se você fez a sua declaração no ano anterior e esse ano você for fazer também de forma autônoma, você já consegue, navegando nessa tela inicial, ver as principais mudanças. Acho que aí a gente pode até ir para uma das mudanças que interessa bastante gente, que é a declaração de bens, né? Então, a declaração de bens, ela mostra, e quando a gente clica nessa setinha do lado, todos os itens que você tem que fazer uma declaração. E aí, nesse ano, teve uma mudança significativa, que é o quê? Por exemplo, os imóveis, né? Então, se você vai fazer a declaração de uma casa, né? A declaração da casa, agora ela precisa, além dos dados de endereço, discriminação, por exemplo, a inscrição municipal ali do IPTU, valores relacionados à área do imóvel, né? Em metros quadrados. A data de aquisição. A data de aquisição. Então, na verdade, a ideia é começar a controlar um pouco mais os bens e direitos do contribuinte. Claro, ali embaixo também, registro no cartório, registrado no cartório de imóveis. Isso, se tem um registro oficial, exatamente. Tá, que não necessariamente você é obrigado a ter, né? E aí tem pessoas que não têm o registro. Interessante, tá bem divididinho, porque antes realmente parecia ser um pouco mais complicado, é o que você falou, né? Parecia que a gente tinha que ir atrás de um profissional para fazer isso por nós, e não, agora a gente pode fazer sozinho. E aqui, olha, nesse caso são veículos, né? O veículo agora passa a pedir o Renavan, que é uma inovação também, né? Na verdade, a ideia é que a Receita vai começar a filtrar um pouco mais e controlar um pouco mais do nosso patrimônio, a nossa movimentação patrimonial. Claro. Então, esses números de documento, eles vão também ser cruzados com outras bases de dados para que a Receita consiga ter um melhor controle sobre a sua movimentação de bens. E qual outra mudança que a gente pode mostrar aqui? Então, por exemplo, as cadernetas de poupança, agora a gente precisa inserir o CNPJ da fonte pagadora, né? Então, você coloca ali o CNPJ, a discriminação desse item, e aí também a agência, conta corrente, dígito verificador, e embaixo você coloca a movimentação no ano que está sendo feita a declaração, né? Então, saldo inicial em 31 de dezembro de 2016 e o saldo final em 31 de dezembro de 2017. Interessante, tá bem clean, né, a estrutura também, né? Se for ver, não tem muita complicação, né? O próprio
programa ele já está um pouco autoexplicativo. Então, talvez valha a pena a pessoa fazer uma tentativa mesmo de preencher, porque ela vai ver que não tem tanta dificuldade assim. Sim, agora eu acredito... Aqui, ó, a aplicação de renda fixa então as também. aplicações financeiras a gente também tem a mesma sistemática, agora você tem que digitar aí o CNPJ da fonte pagadora, então CDBs, títulos públicos, aplicações de renda fixa, a gente consegue fazer aí essa discriminação. Também acontece isso com as nossas contas correntes, então tem uma telinha aí do depósito em conta corrente, ó. A conta corrente também agora você tem que discriminar tanto o CNPJ da fonte pagadora, quanto o dígito verificador, a agência e conta dessa conta, né? Então, acaba ficando um pouco mais detalhado, é um pouco mais trabalhoso, então não é recomendável deixar para a última hora, até porque se faltar algum documento, você tem tempo para se programar, mas também está autoexplicativo, então você consegue ir seguindo passo a passo para fazer a declaração. Você tem que sentar com calma, como você falou, e fazer com bastante paciência, sem muita correria, e prestar atenção nesses detalhes e colocar tudo isso, porque é como a gente falou, não é só o imposto de renda, né? Você que paga um plano de saúde também, tudo tem que estar envolvido, o extrato da sua conta, enfim, né? Você precisa juntar essa documentação toda. Antigamente... o que é isso aqui? Na verdade, agora tem uma outra mudança que é o quê? Os dependentes que tenham mais de 8 anos completos em 31/12/2017 tem que inserir o CPF. Então, isso não era uma coisa obrigatória. Na verdade, até o ano passado, quem tinha até 12 anos ou mais era obrigado a inserir o CPF. Esse ano, 8 anos ou mais. E a expectativa é que a partir do ano que vem, todas as pessoas, qualquer idade, tanto que a gente já está saindo com o CPF hoje da maternidade. Então, eu vi que tem agora que você pode já fazer logo que o filho ou a filha nasce. Ele já sai com o CPF, né? Já no nascimento isso já é possível. Então, justamente para facilitar esse movimento que a partir do ano que vem todo mundo terá que colocar. Então, todos os dependentes e alimentandos precisa colocar inserir o CPF. Esse ano, a partir dos 8 anos. E ali do ano que vem para frente, acima. E ali o total de dedução, né? Sim, exatamente. Na verdade, para cada dependente, você tem um valor teto que a Receita vai considerar como limite para dedução por dependente. Tá, eu ia falar uma pergunta, mas tem outras perguntas na rua, então já eu faço a minha pergunta pessoal. Pode soltar. Oi, meu nome é Jackson. Gostaria de saber se idosos precisam declarar imposto de renda. Na verdade, sim, né? Se você se enquadra dentro das características necessárias para fazer a declaração, então tem uma renda tributável acima de R$ 28.559,70, se você tem imóveis acima de 300 mil, se você teve um rendimento isento ou não tributável o ano passado acima de 40 mil, então, por exemplo, o ano passado teve o pagamento dos fundos de garantia, não sei se você se lembra, né? Sim. E aí, muita gente recebeu um valor acima aí de 40 mil, mesmo que esse valor é isento, eu preciso fazer a declaração. Tá, tem que fazer, independente de qualquer coisa. Sim, se enquadra nas regras, tem que fazer. Tá bom, vamos soltar mais uma pergunta, vamos ver. Oi, meu nome é Lucas. A minha pergunta é, quem tem 2 empregos registrados, pode fazer declaração simplificada? É uma boa pergunta. Legal, pode sim. Na verdade, a opção pela simplificada ou pela completa é do contribuinte, no sentido de ver o que é mais vantajoso, tá? Então, quando você tem 2 fontes pagadoras, você vai inserir ali os dados das 2 fontes, não pode omitir nenhuma fonte, porque isso é malha fina na certa, né? E quando você insere esses 2 dados, você vai ter a opção lá no próprio programa de ver o que é mais compensador, a simplificada ou a declaração completa. Então, não teria nenhum problema fazer aí a simplificada, mesmo tendo 2 fontes. Muita gente tem dúvidas em relação a como que é a simplificada e a completa, o que difere? Na verdade, na completa, você pode colocar, por exemplo, os dependentes, gastos com plano de saúde e outras deduções que são possíveis, né? São permitidas pela Receita Federal. Já a simplificada, eles taxam aí 20% sobre o valor total dos seus rendimentos e aí você não pode fazer nenhuma dessas deduções legais. Então,
quem opta pela simplificada não tem as deduções dos dependentes, do plano de saúde e de outros movimentos desse tipo. Claro, entendi. Que é mais específico mesmo, né? Como a própria palavra diz, né? Sim. Pode soltar mais uma, vamos ver. Meu nome é Iris, eu gostaria de saber até quando é possível fazer a retificação da declaração. A gente estava começando a entrar nesse assunto. Sim. Até quando pode fazer? Na verdade, durante todo o período de entrega, você pode retificar se viu algum erro e depois você tem até 5 anos para fazer alguma retificação. O que é até recomendável? Se você está com algum problema, não recebeu algum documento, está faltando alguma coisa, é melhor entregar dentro do prazo para evitar multa, evitar problemas aí e... Quando você receber o documento, regularizar a sua situação, você pode fazer uma retificação, né? Caso seja necessário, enfim, você não consiga resolver essa situação até o dia 30 de abril. Então, até dia 30 de abril. Aí você tem esse período, né? Isso, e aí após 5 anos, esse período aí, o ano calendário de 2017, você consegue ainda fazer alguma retificação se necessário. A gente falou do site, falou também do aplicativo, então, obviamente, você está fazendo toda a declaração ali, você clica em enviar e pronto. Sim, na verdade você consegue abrir a mesma declaração, alterar a sua posição ali para uma declaração retificadora, isso logo na tela inicial do programa, e aí com isso você altera apenas o que foi corrigido, né, o que vai ser corrigido. Aí reenvia. E aí reenvia. Tá, entendi. Hoje também é mais fácil reenviar, porque você não precisa de um programa auxiliar. Antigamente tinha o ReceitaNet, que era um programa auxiliar. Não, hoje é o próprio programa disponível aí para fazer a declaração, já faz o envio direto, não precisa de nenhum programa acessório. Maravilha, porque antes as pessoas gravavam, salvavam no disquete e mandavam. Sim. Gente, não tem mais isso. Não. Então esquece. Tem mais uma perguntinha do público, vamos ver. Oi, meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber como se faz para declarar o imposto de renda a pessoa que tem união estável. Boa pergunta. Boa pergunta. Como que é feita? Na verdade, a união estável, no caso da Receita, ela considera 5 anos de união. E, além disso, é equiparado a um casamento aí com comunhão parcial de bens. Então, o que vai acontecer? Você pode tanto optar pela declaração separada, cada cônjuge faz a sua declaração, ou você faz a declaração conjunta, né, tendo os 2 cônjuges na mesma declaração. E o que vai, na verdade, determinar isso é a questão de se vale a pena fazer junto ou separado. Então, você tem que fazer as 2 simulações para ver se compensa, mas todo mundo que tem a união estável, inclusive homoafetiva, pode fazer, sim, a declaração. Ótimo. Ou você que escolhe Você também. Que escolhe, se pode é junto ou separado, o que for mais problema. Compensador. Porque, às vezes, o que acontece? Quando a gente junta a renda das 2 pessoas, a alíquota do imposto fica um pouco maior. Claro. Então, aí talvez seja mais interessante fazer as declarações separadamente. Porque o cálculo é o total que dá no final. Então, exatamente. Pensa nisso, que foi uma boa dica. Mais uma perguntinha, vamos ver. Olá, meu nome é Paula. Eu gostaria de saber se é possível declarar despesa com veterinário. Porque a gente está falando de quase todos os tipos de despesa. O veterinário entra nessa conta ou não? Infelizmente não. Só entram as declarações com as despesas médicas, no caso com o próprio contribuinte, né? Ou seus dependentes e alimentando-os. No caso de despesa com veterinário, não é possível. Tá, não é possível. Não. É porque muita gente fala, o gasto é bastante alto, Sim. Então eu posso colocar lá, né, para de repente ter, né, reaver, né? Reaver esse dinheiro. Mas não é possível. Não tem jeito. Mais uma perguntinha, vamos lá. Oi, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber, quem tem poupança precisa colocar na declaração? Sim, a gente até viu a telinha agora há pouco, né? Inclusive, a partir desse ano, você tem que colocar também o CNPJ da fonte pagadora. Então, precisa declarar se você teve rendimentos com essa poupança acima de R$40 mil, mesmo que eles são isentos de imposto de renda e mesmo que você não tenha outras rendas, precisa fazer a declaração. Isso independente da idade, é legal lembrar também, Você né? precisa comunicar. Precisa comunicar, exatamente. Quero agradecer demais a sua participação, foi muito clara, né? Vocês viram, a gente teve algumas mudanças e tudo muito relevante, um site simples para a gente conseguir fazer a declaração finalmente só
sozinhos. Olha, Simone Costa, obrigada mais uma vez, né? Obrigada mesmo. Quem quiser entrar em contato lá, né, na Receita Federal, a gente passou para vocês aqui, mostrou a telinha de cada site. Quer entrar lá? É receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br. É que quando você vai colocar na busca, você acaba encontrando outros sites, mas entra nesse aqui, gente, que é imbatível. Sim, é uma última dica que eu acho que pode ser interessante. Às vezes a gente fica com dúvida em alguns itens muito específicos. E lá tem uma seção de perguntas e respostas, que geralmente tem as perguntas mais frequentes e pode ajudar na hora dessas dúvidas. Ajuda mesmo, é só colocar a perguntinha lá. Isso. Muito obrigada, Simone. Um ótimo dia para você.